para mim, eu te exalto, te exalto, Cristo, meu Rei. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz. Existe um pensamento tão antagônico ao que subentende-se a existência de Deus, as questões da metafísica. Essa frase ela se tornou lacônica e perpetuou durante todos esses tempos, permeou durante todos esses tempos, quando Friedrich Nietzsche deixou claro ao entendimento das pessoas que Deus está morto. Contrapondo isso, esta frase foi tão impactante que eu sempre afirmo que se Deus está morto, leve-me à sepultura, pois sou a prova viva da existência desse Deus. A grande realidade é que desde a época da Torre de Babel de Nimrod, no início dos tempos, o homem sempre quis criar o seu próprio caminho, ou seja, torres de Babéis, sejam elas abstratas, no campo das ideias ou concretas, procuram sempre ser edificadas. E uma das torres de Babéis abstratas tão profundas ocorreu nos séculos, me parece que por volta do século XVIII ou XVII, não vou me precisar agora, não vem ao caso, que é a torre do Iluminismo, onde filósofos como Voltaire e tantos outros declaravam a inexistência de Deus ou algo similar. A grande realidade é que eu fico pensando, e esta manhã de oração eu refletia. Hoje nós vivemos no mundo, eu mesmo, como mudou-se o mundo em tão pouco tempo. Eu, na minha geração, foi a geração que viu as maiores mudanças em todos os aspectos, onde o conhecimento, o entendimento, a ciência se multiplicou avassaladoramente. Haja vista que há 30 anos atrás, jamais imaginaria falar numa videoconferência com o outro lado deste mundo. Na minha geração eu vi o homem ir à lua e entre tantas outras coisas. A grande realidade é que aqueles célebres iluministas, filósofos, achavam que a ciência havia ganhado. Feuerbach disse que o homem criou Deus. E entre tantas outras coisas e tantos outros, a grande verdade é que esses homens passaram, e eu fico pensando se esses homens tivessem convivido na atual conjuntura, já que em relação à época que eles viveram e à época de hoje, tornou-se até mesmo uma época rudimentar de uma ciência tão simplória em meio aos conhecimentos que nós temos na atual conjuntura. Mas a grande realidade é como está escrito neste livro, que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre será o mesmo. O Deus que viu esses célebres iluministas, esses célebres filósofos através das suas ideias, que conhece a razão como centro da questão, ele viu esses homens levantarem, arvorarem a sua bandeira. Infelizmente, a teologia liberal abraçou essa ideia. E quantas vezes esse livro não se transformou em um livro, foram declarados por eles como um livro arcaico, um livro que contém palavras que falam sobre um Deus, talvez um Deus com D minúsculo. Mas isso aqui sempre foi, é e será a palavra de Deus. Deus que presenciou isso também viu Nimrod tentar fazer a sua torre, a torre do egocentrismo, onde o homem torna-se o centro, e hoje nós vimos o humanismo à baila. O homem é o centro. O homem muitas vezes quer ter apenas Deus como um álibi, um subterfúgio.
Mas Deus reina e reinará soberanamente, gloriosamente, poderosamente. E nesta atual conjuntura, volto a repetir, cujo a tecnologia, onde com um aparelho pequeno de um celular, eu posso ligar agora para o próprio Japão, que está a 24 horas, digamos assim, em fuso horários, e eu posso falar em Japão com qualquer um de lá. Esses homens não tiveram esse benefício, não tiveram o benefício de uma ciência que progrediu tanto. E quantos não viram, por exemplo, não tiveram conhecimento? Houve muitos que fizeram um bem para a humanidade. Cientistas que corroboraram para o progresso, até mesmo da saúde, entre tantas outras coisas. Mas desde que Thomas Edison criou a luz, parece que a luz do homem sempre quis apagar a luz divina. Aquele povo arcaico da Bíblia, esses personagens, tinha uma outra forma de pensamento a respeito por que não dizer, da astronomia, entre tantos, não quero entrar nem no mérito dessa questão. A grande realidade é que, indiferente do que pensavam, bem-aventurado é, e bem-aventurado será sempre todo aquele que teme ao Senhor e que aparta o seu caminho do mal. Seja um rústico cidadão que viveu nos primórdios, onde a ciência não tinha tanto progresso assim. Ou seja, na época de hoje, onde a tecnologia é assustadora e avassaladora. Bem-aventurado o homem que teme e conhece o Senhor. A grande realidade é que eu vou terminar como começou, ainda que se levantem tantos outros para afirmar, tal como afirmou Nietzsche, que Deus está morto. Não que ele tenha falado abertamente, declaradamente nesses termos, mas, em suma, o que eu entendi é que suas teses disse que Deus está morto e nós o matamos. Não, Deus não está morto e eles o mataram. Eles morreram por tentar matar Deus. Houve outro, como Voltaire, que disse que dentro de algum tempo, me parece que 100 anos, a Bíblia seria totalmente esquecida e a ideia de Deus. Existe uma frase que eu acho tão profunda de Voltaire. Reconheço que eram homens inteligentes, onde o mesmo afirma: posso concordar com, posso não concordar com as palavras que dizeis, mas defenderei o direito de dizê-las até a morte. E Deus, com certeza, concordou com ele quando ele disse que a Bíblia seria extinta. Só que ele morreu. Pelo que ouvi dizer, não sei se é verossímil, a casa dele se transformou num ponto de Bíblia, algo semelhante. Uma loja de Bíblia, eu não sei ao certo, ainda que não seja. Onde está Voltaire? Onde está Feuerbach? Onde está Nietzsche, que terminou doido, louco, demente? Eu peço a Deus com toda a sinceridade do meu coração, eu na minha simplicidade, porque não sou nenhum filósofo, não sou nenhuma pessoa de importância, mas que eu me enlouqueça como Nietzsche, mas que me enlouqueça e adormeça a minha mente reconhecendo a sua soberania, que Deus não morreu. É preferível viver como um demente do que ter a demência de ideias deturpadas que tentam dirimir a essência da glória desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. E para concluir, eu concluo da maneira que comecei. Se Friedrich Nietzsche disse que Deus está morto, levem-me à sepultura, pois eu sou a prova viva da sua existência.